Gravar aqui e vou começar a falar da anatomia, né, do aparelho feminino e masculino. Chegou para vocês? Sim? Sim. A telinha do slide. Sim. Tá, então eu tô aqui junto com vocês, não tô no cantinho como todo dia, mas estão me vendo, né? Sim, prof. Então vamos começar no começo, né? Que eu já peguei o último slide, fala sério, né? Querendo terminar já só porque é sexta-feira. Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho do sistema reprodutor feminino e masculino, né? Para entender um pouquinho a saúde da mulher, como funciona a fecundação, a gestação e o processo em si, desde o nascimento até a menopausa, ok? Começando pelo sistema genital, né, que o conceito é o aparelho reprodutor e o aparelho urogenital, que é o funcionamento dele, a parte externa e interna, tá? Então, aqui tem os caracteres sexuais do homem, né, e da mulher. Aqui tem uma figura que mostra o aparelho reprodutor masculino e o feminino. Vou estar falando individualmente de cada função, né, e de cada órgão em si, tá? Aqui eu tenho uma foto do aparelho reprodutor masculino, tá? Ele está apresentado uma foto num corte lateralizado, certo? Que vocês conseguem ver aqui, desde o rim, né, até as funções sexuais, que é o que a gente vai falar. Então, nós vamos falar das gônadas, das glândulas anexas, vias condutoras, órgão de cópula. O que são gônadas? São os testículos, né? São as gônadas masculinas, são os testículos, e as femininas, os ovários, né? Então, as masculinas são os testículos, dentro do testículo existe os espermatozoides, ok? Que são as células do homem, no caso. E da mulher, dentro do ovário, que é a gônada feminina, os óvulos, né? Então, vamos continuar que eu vou explicando. O sistema genital masculino, a gente vai começar falando do homem, do Brad Pitt, quando era novo aqui. Funções: formar o sêmen, os hormônios, emitir o sêmen e introduzir o sêmen. Isso se resume em quê? Que o sistema genital masculino, ele tem duas funções, né? A sexual, que é a produção do esperma, do espermatozoide, a fecundação, a origem e a vida, e também a função endócrina, né? Que tem as glândulas que produzem os hormônios masculinos, testosterona, né? Então, ele tem a função também endócrina, tá? Os órgãos masculinos, né? São os testículos, tem os internos e os externos. Internos, os testículos, epidídimos, ducto deferente, glândula seminal, próstata e glândulas bulbouretrais. Eu vou falar de cada uma delas, tá? Cada uma tem a sua função. E a parte externa do pênis, né? E o escroto, que é a parte externa do órgão genital masculino. O pênis e escroto é o que a gente consegue visualizar. O que é escroto? Falam para mim. Vão chutando aí, eu ajudo. Escroto é o saco, né, professora? É o saco, é a bolsa escrotal, na realidade, né? A bolsa escrotal, ela serve para amparar os testículos, né? Por que ela é externa? Ela está na parte externa do corpo e não interna, como os ovários. Alguém sabe? Ai, não sei não, prof. É porque ela precisa manter uma temperatura diferente da temperatura corporal.
ela tem que ter de 2 a 3 graus centímetro menos que o nosso corpo. Por isso que ela é externa. Quando tá frio, quem tem filho homem, as meninas e os meninos, experiência própria, quando tá muito frio, esse escroto, essa bolsa escrotal, ela se redime, ela fica apertadinha, né? Durinha. Ela sente a temperatura diminuir, ela tenta se aproximar do corpo. E quando tá muito calor, aí o escroto fica aquela coisa solta, que você sente os testículos dos menininhos. Conseguem assimilar isso? E os meninos não falam nada? Eu tô certa ou tô errada? Tá certo, professora. Então, é bem isso. Então, o escroto, ele serve para proteger, né? E guardar ali a parte do testículo. E ele é externo do corpo por esse motivo, pela temperatura. Ele tem que ter uma temperatura para a proteção desses espermatozoides menor que a nossa temperatura corporal, tá? Nós vamos explicar melhor daqui a pouco. Aqui tem o sistema reprodutor masculino interno, a parte interna, né, desse... deixa eu voltar aqui. Então, aqui tem uma figura, tá, de um funcionamento na parte interna, né, do homem. Né? Aqui tem as vesículas seminais. O que são as vesículas seminais? O que elas produzem? As vesículas seminais, prestem bem atenção, eu vou falar de cada um e eu acredito que vocês às vezes não desconhecem. Ela tem uma função diferente. Ó, aqui está a bexiga, né? Que não é a nossa finalidade falar dela, mas ela é um anexo, começa a partir dela a formação das vesículas seminais. As vesículas seminais, elas produzem uma frutose, que é uma substância para produzir aquela viscosidade do esperma poder correr o transitório. É uma nutrição para ele também, que é tipo um açúcar que ela produz para alimentar esse esperma e ter a sua função, tá? A próstata, aqui tem a próstata. Estão vendo aqui? Lilazinho, próstata. Para que serve a próstata? Alguém sabe? Ela libera, não é? A próstata não é só para o homem ter câncer de próstata, não. Ela tem sua função, né? Ela libera um líquido, tá? Como que é esse líquido? É alcalino, uma coisa alcalina que vai proteger esse esperma até a chegada dele no óvulo, encontro do óvulo. Então, a próstata também tem a sua função, tá? Aqui, esse quadradinho aqui no pênis escurinho, estão vendo aqui? Isso são os tecidos esponjosos cavernosos do pênis. O que significa cavernoso? Eles é que vão se encher durante o sangue no momento da ereção. Como que acontece isso? O próprio organismo, né, no momento que o homem está excitado, ele vai mandar pela corrente sanguínea o aumento do fluxo sanguíneo aqui nessa parte escurinha, que são os esponjosos cavernosos do pênis, e vai encher, 95% é sangue, né, mantendo ereto para o ato sexual, ok? Assim, minha amiga. Outra coisa aqui, vindo desse meinho, o que está passando aqui? A uretra, ok? A uretra. Qual que é a função da uretra? Me ajudem aí? A urina passa por aí, não? Passa por aí. A urina passa por aqui. O que mais que passa por aqui? O sêmen, no caso, seria? O sêmen, no caso, seria. Isso mesmo, o sêmen. Porém, o sêmen, ele tem duas glândulas bulbouretrais que chama, que produz aquela secreçãozinha que no momento que a gente tá ali no ato sexual, tal, antes da relação, sempre tem uma secreçãozinha que sai do pênis, né? O que é aquilo? Alguém sabe?
Podem falar palavrão, achar que já é o início de ejaculação, que é precoce. Podem falar o que vocês acham que é. O povo até quer falar, prof, mas tem vergonha de perguntar. Mas pode falar, aqui é o momento hoje, gostoso de conversar, tirar dúvida, Ah, eu não esclarecer. sei. Uma lubrificação aí, professora. Não é uma lubrificação, é uma secreção que vai fazer uma higienização dessa uretra para não acontecer a mistura da urina com o esperma, tá? Então, aquela lubrificaçãozinha que acontece, às vezes a gente está ali naquele momento íntimo, assim, a mulher, né, ela pode pensar, já ouvi isso de amiga, nossa, o cara nem começou, já tá molhando. Isso é normal, gente, é normal, não significa que ele está ejaculando. É normal uma secreção liberada pelo bulbo uretral, que vai fazer a limpeza dessa uretra para a passagem do esperma, para não acontecer a mistura da urina com o esperma, podendo interferir na qualidade desse espermatozoide para a fecundação. Entenderam? Nossa, bem interessante. Entendi, professora. Então, quando acontece a relação, que você está no auge, o homem está excitado, ele libera pela glândula bulbo-uretral esse líquidozinho que vai fazer a limpeza aqui dessa uretra para depois passar a ejaculação com o sêmen, tá? E existe uma musculatura que é comandada pelo nosso cérebro, que no momento que o homem vai ejacular, ele prende essa canalzinho aqui, estão vendo onde eu estou com a flechinha? Sim. E a urina não passa. Por isso, não tem a mistura da urina com o sêmen. Ela não pode acontecer. Mas a ejaculação precoce existe, né? Existe, mas aí já é aquela coisa, né? Que já vem o esperma junto, já é a ejaculação precoce. Tem homem que você começa o ato em si, ele já está, né, ejaculando. Não tem controle disso. Existe. Isso também acontece quando o homem fica excitado, né, professora? Em excesso, né? Às vezes acontece, mas assim, o homem pode acontecer? Pode, mas ele tem que estar pronto para outra logo, né? Agora, se ele não tem essa aptidão de logo estar pronto novamente, é porque ele tem algum problema, né? Que precisa de tratamento. Professora, Oi. Eu não também entendi essa existe. parte. Pode falar. Se toda Também, Pode falar. Também o quê? também existe a ejaculação retardada, no caso, né? Existe. Que, né? Segura demais, né, também. Daí é a retardada. E no caso da ejaculação precoce, não significa que a excitação, o excesso de excitação, ele tem uma ejaculação precoce. Isso eventualmente. Agora, se isso acontece em todas as relações, ele tem que procurar uma ajuda médica, né? Ele já está com algum problema, tá? E às vezes até um problema psicológico mesmo cria isso no homem, né? Então, aqui eu falei do cavernoso, que é essa parte escurinha que vocês estão vendo, né? Aqui da uretra em si, né? Da bolsa escrotal, que tá aqui, que é o testículo, né? Por isso o testículo é da parte externa do corpo, pelo motivo da temperatura, porque se acontece a temperatura desses espermas passar do nível de 2 a 3 graus a menos que o nosso organismo, ele pode não ocorrer a fecundação, ele pode ser lesionado, esse esperma saudável. Aqui a gente vai falar aqui, estão me acompanhando com a flechinha aqui, para poder entender? Sim, senhora. Sim. Aqui tem o epidídimo. O que é o epidídimo? É onde fica reservado, né, guardado, no caso, os espermatozoides, tá? O homem tem uma ejaculação que sai daqui do epidídimo. Ele acontece a maturação dos espermatozoides aqui, pós cada relação sexual, o epidídimo se enche de novos espermatozoides para acontecer a maturação até a próxima relação. Deu para entender? Nossa, faz um circuito grande para chegar lá. É bem complexo para chegar lá no final do prazer. É verdade. Tem todo um trabalho, né,
para que a gente tenha aquele momento de êxtase que dura tão pouco, né? Pena, né? Tão pouco. Tá um pouquinho, mas é Tão bom. pouquinho. E tem um processo assim que é uma coisa de Deus mesmo, muito divino, muito complexo. Cada detalhezinho desse aqui tem a sua função, né? Então é uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito de aprender, de estudar, porque a gente sabe que cada coisinha tem a sua função. Aqui tem o canal deferente. Vocês acham que ele tem função ou não? Tem. Ele é um músculo, né, que conduz o espermatozoide? Uhum. Que conduz da produção do espermatozoide, ele traz aqui para o epidídimo para amadurecimento, para ir para a uretra e acontecer a ejaculação, certo? Tá? Aí ele vai para a bolsa escrotal e depois final, certo? O canal deferente é quando o homem faz a vasectomia, é aqui que é realizado, bem onde está a flechinha aqui do deferente, estão vendo? Acontece um cortezinho aqui e ele é isolado. Aí não acontece mais o amadurecimento desses espermatozoides. Ele não vai ter mais esperma, ele só vai ter o líquido, né? Toda essa produção do líquido, do momento da ejaculação, tudo. Só não vai ter mais a produção do esperma. Entenderam? Sim. Quando o homem faz a vasectomia, ele precisa ter um número lá X de ejaculações para repetir o espermograma até zerar tudo para poder ter atividade sexual sem proteção. Senão a mulher pode engravidar. Se ele fizer hoje a vasectomia, semana que vem vai ter relação, ela vai engravidar. Por que ela vai engravidar? Porque tem o epidídimo aqui que está cheio, é o lugar que está reservado, que está guardado os espermatozoides. Que aqui eles estão em amadurecimento pronto para a fecundação. E isso não significa que em uma ejaculação eu vou eliminar tudo que está aqui no epidídimo. Entenderam? Que é dentro do testículo aqui, guardado. Estão entendendo isso? Tá? O epidídimo, ó, tá vendo a flechinha aqui, ó? Ele tá guardado aqui dentro do testículo. Se não entenderam, perguntem. Vamos bem devagarinho para ficar bem claro. Porque, na minha opinião, nós, os homens, as mulheres, a gente não conhece o nosso corpo, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho nós mesmos, internamente, como funciona, como é o funcionamento desses órgãos. Né? Nosso corpo é uma caixinha de surpresa, né, professora? E maravilhoso, é um quebra-cabeça, né? É. Então, aqui ficou claro que a bolsa escrotal, dentro dela tem o testículo guardado, dentro do testículo é o epidídimo, tá? E o epidídimo é o reservatório dos espermatozoides maturados que estão prontos para fecundação, tá? E que, quando acontece a vasectomia, é cortado esse canal deferente, né? Suturado, e ele não vai ter mais os espermas. Porém, tem um longo tempo, eu não me lembro exatamente quantas ejaculações tem que acontecer para zerar esse número de espermas que estão aqui pronto para fecundação. Só após espermograma, que a gente chama o exame, dá zerado, é que ele vai poder ter relação normal sem fecundação. Porque aí às vezes tem aquela dúvida, ele fez vasectomia, não vai ter mais o líquido que sai no momento da ejaculação, no momento do ato sexual? Vai ter, por quê? Porque o bulbo uretral está produzindo aquele líquido que vai limpar a uretra do mesmo jeito, lembram que eu falei? E a vesícula seminal vai estar produzindo também a frutose, que é aquele líquido viscoso que vai fazer com que ele percorra, né, naturalmente para o momento do gozo, o momento final do ato sexual. Ficou claro? Ah, eu ia fazer essa pergunta, professora. Ficou. Ficou. Ele vai ter do mesmo jeito aquele líquido que vai sair no É. momento da ejaculação, tudo normal. Só não vai ter presente os espermatozoides maturados para a fecundação. Isso não vai acontecer mais. Entendeu? Ah, sim. Aham. Tá? Então, esse aqui é o aparelho reprodutor masculino. Tá? E aqui ainda ele tem a parte de endócrina,
né, que eu não vou entrar muito em detalhes, que é a produção do testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que ele vai acontecendo de acordo com a evolução do crescimento, né, desde o adolescente até a idade adulta, que são as mudanças corporais, tudo vão ser de acordo com os hormônios testosterona, tá? Esse hormônio também na idade adulta, ele é dosado, né? Se alguma intercorrência sexual, o médico vai pedir os hormônios. Testosterona Professor, para controlar. Oi. a partir de que idade que é produzido daí? O menino, ele pode começar a ter a primeira ejaculação com 12, 13 anos. Agora existe, desde esse período do pré-adolescência, acontece o quê? As mudanças do organismo que são relacionadas a hormonais, que o menino ele não sabe direito o que está acontecendo. É uma outra aula, que é lá com a professora Marilza, que vai falar do adolescente. Ele tem ejaculação noturna, que ainda não tem maturação de espermatozoide, mas ele já tem essa produção do líquido pela vesícula seminal, ele já produz esse líquido que é a frutose, ele já produz pelo bulbo uretral o líquido que é a proteção do canal da uretra. Então, ele começa a ter excitações noturnas. O menino com 12 anos, 13 anos, ele pode acordar à noite molhado e achar que fez xixi, e não é. É uma ereção e uma ejaculação inconsciente, pelo fator hormonal. Aí entra a orientação relacionada mãe e filho, né? Porque normalmente quem tem que passar essas informações para os meninos são os pais, mas nunca acontece. Na realidade, quem faz esse papel mesmo somos nós, as mães, né? De explicar o que aconteceu, por que acontece, porque está acontecendo mudanças, porque ele está se transformando, porque ele está ficando rapazinho, porque ele está sentindo desejo sexual. Então, começa a acontecer as mudanças no organismo involuntárias. Professora, Oi. aqui é Jennifer. Voltando um pouquinho, mudando o assunto, rapidinho. Deixa eu ver se eu entendi. As vesículas seminais, quando o homem faz a cirurgia, ela não tem mais ligação com o escroto. Com o Isso? escroto? Tem. Tem. Sim, porque a função dela é de produzir a frutose que vai alimentar o sêmen, né, no caso. Só que assim, esse sêmen, no caso, quando acontece a cirurgia, ele para de vir ou ele para de ser produzido? Ele para de ser produzido a maturação, porque quando o espermatozoide ele passa, ele vai para o epidídimo para a sua maturação, para ficar pronto para a fecundação. Isso é o que não vai mais acontecer depois da vasectomia. Ah, entendi. Ele não vai mais, no caso, ficar maduro para... Não vai. Tipo assim, ele vai passar direto, ele não vai ficar no reservatório de maturação. Entendi, que seria a bolsa escrotal, né? Isso, dentro da bolsa escrotal está E o epidídimo. o epidídimo, ele não vai... Isso. Entendi, tá, obrigada. E a bolsa escrotal é uma coisa, é uma cápsula que está protegendo o epidídimo. Sim, ele só não vai entrar não vai ficar no reservatório, no epidídimo. Isso, né? porque o epidídimo, ele trabalha com hormônios e tal, maturando esses espermatozoides para ser fecundado. Isso não vai acontecer mais. Ele vai cortar esse canal deferente e ele não vai entrar e ficar no reservatório se preparando para a fecundação. Sim, ele só vai passar, né? Só vai passar. Uhum, entendi, exatamente. obrigada. Então, retomando aqui, nós estávamos falando da parte do menino, né? Quando tem seus 12 anos, as ejaculações involuntárias. Então, aí cabe a nós, como mãe, como profissionais, orientar. E não precisa ser só nossos filhos, né? Eu faço isso com meus sobrinhos, que eu tenho um monte de menino. Minha família é homem, meninos, né? Então, eu sempre estou conversando, entregando a caderneta do adolescente, explicando. Aí eu tenho um sobrinho que já tem hoje 14, ele falou assim, nossa, tia, e não é que isso já aconteceu comigo? Então, às vezes, eles não falam, né? Fica com essa dúvida e não tem ninguém para esclarecer. E os pais é que não vão conseguir fazer isso. Os homens não fazem isso. É nós mesmos que vamos ter que estar alerta e tal, para conseguir orientar nossos filhos, os meninos que estão próximos da gente, né? Porque às vezes ele fica sem saber o que está acontecendo e
e é uma orientação tão simples, né, para passar. Concordam? Esse slide, sem dúvida. Então, aqui, as gônadas. É aquilo que a gente está falando, né? Que são os testículos no homem, órgãos ovoides localizados no exterior da cavidade abdominal, né? No exterior, porque ele está fora, por aquele motivo que eu já falei, né? Pela temperatura. E são responsáveis pela produção do testosterona, o hormônio masculino, que permite o desenvolvimento dos órgãos genitais, dos caracteres sexuais secundários, como, né, estimulam folículos pilosos, que façam crescer barba masculina e pelos púbicos. Isso aqui também na idade adolescente, seus 12 a 15 anos, começa aquela fase de espinhas, né? Todo adolescente tem um rosto cheio de espinha, a fase complicada do adolescente, ele se acha feio, porque acontecem as alterações do testosterona, as alterações hormonais no menino. Na menina também a gente vai falar depois. Amplia a laringe, torna a voz mais grave, é onde começa a acontecer aquela mudança na voz, né? O menino ele não sabe se ele tem voz grossa, voz fina, uma hora tá falando fino, outra hora tá falando grosso. Isso é normal, é uma coisa hormonal, né? E produz o aumento da massa muscular durante a puberdade. As vias genitais do epidídimo, eu vou estar falando de tudo novamente, né? Do que eu falei lá, só que explicando mais declarado, mais fácil aqui de entender. Que os epidídimos são os dois tubos enovelados que situam a borda posterior dos testículos, né? São órgãos onde acumula o espermatozoide e onde ocorre a sua maturação, né? Eu me antecipei falando já do próximo slide. Então, é onde acontece a maturação do espermatozoide para ele estar pronto para a fecundação, né? O que mais? Vamos para o próximo. As vias genitais, né? Que aqui está falando do canal deferente. É deferente mesmo, não é diferente, tá? E dos testículos. São canais com cerca de 40 centímetros de comprimento, continuando dos epidídimos. Cada um deles penetra no abdômen, atravessa a próstata e abre finalmente a uretra, tá? Então, aqui, no momento, isso acontece igual a circulação do coração, né? Coisa de 3 segundos, ele faz todo esse processo de atuar na abertura da uretra para a passagem do sêmen. A uretra, né? É comumente um canal destinado para a urina e para o esperma, o qual se liga os canais deferentes, atravessa o pênis, abrindo a extremidade desse órgão. Por que não existe mistura de urina com esperma? Porque os músculos na entrada da bexiga contraem durante a ereção para que nenhum urina entra no esperma e nenhum esperma entra na bexiga. Aquilo que eu falei, lembra que eu mostrei a flechinha ali onde começa a bexiga? Ele se contrai para não acontecer a mistura da urina no espermatozoide, porque a acidez da urina ela pode matar o espermatozoide, ele não conseguir correr atrás do óvulo e penetrar esse óvulo. Deu para entender? Sim. E eu sei que é normal, por isso vocês podem fazer as perguntas achando que é absurda, podem fazer o que vocês quiserem perguntar, perguntem. Por mais boba que pareça a pergunta, a gente vai discutir junto. Se eu não souber responder, eu trago a resposta depois. Fale, bem. É mais ou menos... Pode falar. Tem uma amiga minha que está com uma dúvida. Ela quer saber por que o homem fica com o pênis ereto de manhã para fazer xixi. Eu não acredito, meu Deus. A gente fala que é o tesão... É muito boa. É o tesão de mijo que a gente fala, né? A professora falou, tem que perguntar a dúvida que tem que perguntar. Sim. Tem alguém que está com essa dúvida. Isso, a gente costuma dizer que é tesão de mijo, que a gente chama. Porque o homem, ele relaxou a musculatura toda, quando ele acorda, tá com a bexiga tão cheia, que ele faz essa circulação do sangue aumentar, e é onde o pênis fica ereto. Aí ele fez xixi, relaxou, volta ao normal.
E tem o orgasmo noturno também, né, prof? Tem orgasmo noturno também. Isso aí leva, o que que leva ao orgasmo noturno? É o sonho, né? Ele tá Sonha vivendo com a um mulher. momento, sonho, é alguma coisa que ele tem, inconscientemente ele vai ter ereção e ejaculação. Ou às vezes acontece de o casal tá dormindo de conchinha e o homem começa involuntariamente, né, tocar a mulher, sentir e ter o orgasmo. É uma coisa involuntária. Isso acontece. Vamos para o próximo. Então, as glândulas anexas, que são as vesículas seminais, que são as duas glândulas, elas são duas, sendo cada uma delas constituída essencialmente por um tubo, enovelado intensamente, enrolado sobre si, e segregam o líquido seminal, que é o líquido que contém a frutose, que eu falei, que serve para nutrir os espermatozoides, que é armazenado no seu interior, sendo eliminado na ejaculação, tá? Então, essas são as glândulas seminais. Elas são duas, né? Uma de cada lado, tá? As glândulas anexas, tá? Que são localizadas abaixo, cujos canais excretores se abrem na uretra. E que é a próstata, né? Que nós estamos falando dela agora. Que elabora o líquido prostático expulso na ejaculação. Então, o líquido prostático, ele é um líquido mais ácido, né? Um teor ácido que vai proteger o espermatozoide durante o momento que ele vai ficar tentando a concepção no óvulo, né? Quando eu for falar do feminino, vocês vão entender melhor que uma coisa encaixa na outra. Por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, é tudo muito perfeito. Existem algumas coisas que fogem, né? Mas a maioria das coisas são uma perfeição, assim, fora de série. Então, os órgãos genitais externos, o pênis. Isso agora a gente está falando do que a gente consegue visualizar, né? Que a gente está vendo. Que é o pênis e a bolsa escrotal, é a única coisa que a gente consegue visualizar. Então, o principal órgão do aparelho sexual masculino, sendo formado por dois tipos de tecido, cilíndrico, que são os corpos cavernosos, que eu falei antes, estão vendo aqui, ó, a flechinha mostra eles, ó, parecem uns quadradinhos, né, que eles ficam vazios durante o momento que o pênis está em seu estado normal, né, que é sempre ele vai estar molinho, caidinho, ele só vai ter ereção, ficar todo poderoso quando acontecer esse jato de sangue que é mandado pela corrente sanguínea e vai encher esses corpos cavernosos aqui, fazendo com que ele tenha a ereção. Tem uma coisa importante, deixa eu concluir, vocês me cobrem. O corpo esponjoso envolve e protege a uretra. Então, o corpo esponjoso é o que vem depois do cavernoso, tá? Ele é fininho, quase não se enxerga, tá bom? Aí tem a extremidade mais saliente do pênis, constitui a glande, que é recoberta pela pele fina do prepúcio. Então, a glande, eu vou mostrar aqui, ó. Estão acompanhando a flechinha? A glande, ela é isso aqui, ó. Atrás do biquinho do pênis. Essa parte aqui, que você puxa a pelezinha e recobre todo o pênis, que é uma proteção. Ali ela é uma proteção. Se ela tá fechadinha, tá protegendo aqui a parte da uretra, né? Para entrar sujeira, contaminação, bactéria. Quando não tem essa glândula, ela tem que abrir aqui, né? Os meninos têm que fazer a higiene, porque isso aqui fica cheio de um sebinho sujo, um odor fétido, né? Se não acontecer a higiene certinho. Por isso as mães têm que ensinar o menino a se higienizar na hora do banho, tem que ensinar ele a puxar o prepúcio. E tem os meninos que não conseguem fazer isso, porque tem a fimose, né? Não consegue fazer essa higiene, ele chora, aí tem que procurar um médico e às vezes tem que fazer um processo cirúrgico, um piquezinho ali para abrir essa glande, que é onde faz a proteção, tá? O que mais? E aqui, né, é o lugar onde sai a urina, a uretra, fininha, a pontinha dela. É por aqui que a gente precisa fazer algumas intercorrências, tipo sondagem vesical,
né? A gente passa a sonda por aqui, né? Que vai passar por todo esse processo, a sonda vai vir aqui e entrar aqui na bexiga, né? Quando precisa de alguma intercorrência. Aqui as artérias e veias que passam por aqui, são elas que trazem o sangue para os corpos cavernosos, que vão encher isso aqui e fazer com que o homem tenha a ereção, né? É aqui que vai dizer se ele é bom ou não, né? Quanto tempo isso vai durar e tal. E todos nós esperamos isso ansiosamente, que dure muito, né? Que seja bom. É ou não é? Com certeza, professora. Com certeza. Então, aqui é o resultado desse assunto que a gente está falando. E realmente, o homem em si, ele espera que ele seja potente, que ele consiga trazer prazer para sua companheira. Isso aqui é fundamental. Esse ato da circulação, né, entre artérias e veia é que vai fazer esse processo do enchimento desses corpos cavernosos, onde ele vai ter uma relação satisfatória para ambos, né? Aqui, os testículos, aquilo que eu falei, né? Ele está dentro da bolsa escrotal, né? Ele tem um par, um cada lado. Eles são do mesmo tamanho? Sim ou não? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por quê? Tem explicação? Não tem. Todos os nossos órgãos, se a gente for avaliar órgãos pares, não são iguais, concordam? Os meus pés não são iguais, um é maior que o outro, né? Um sapato fica mais confortável, o outro fica menos. Os seios, na maioria das vezes, não são iguais, né? As mãos, não tem os dedos iguais, mesma coisa. Porque tem mulher que... Oi? Eu tinha um amigo que ele só tem uma bola. Não é uma coisa normal, pode acontecer. Pode acontecer de ter um testículo só, pode acontecer de ter 3 testículos, isso pode acontecer, tá? Mas não é o padrão normal, né? Outra coisa que pode acontecer é o menino masculino, no caso, nascer e a mãe examinar. O médico faz na primeira consulta, ele já faz a avaliação se ele tem as gônadas, que a gente diz que são os testículos. Às vezes ele tem um só, mas o outro vai estar aqui nessa corrente, né? Nesse canal aqui que ele vai descer ainda. Então o médico acompanha, tá? Existem coisas diferentes que acontecem, né? Que fogem, foi o que eu falei, que tem coisas que fogem da perfeição, que às vezes ele fica paradinho, às vezes tem que fazer cirurgia para ele descer. Existem coisas. É verdade que a cachumba pode descer ali? Não é bem isso, sabe? O que acontece na cachumba? A febre da cachumba, né? Ele pode acontecer de causar sequelas na maturação desses espermatozoides, causando a morte dele no momento da fabricação dele. Então, cachumba é uma complicação que vai alterar a função de... Como é que eu vou dizer? De nascimento, de fecundação. Vai atrapalhar a fecundação, no caso do homem, tá? Quando eles falam descer a cachumba para o testículo, estão se referindo ao que ela pode trazer de prejuízo na fecundação homem-mulher, tá? Ela vai alterar, a febre, principalmente muita febre da cachumba, vai alterar aqui na maturação dos espermatozoides. Entenderam? Professora, eu tenho uma pergunta aqui, a Ana. Fala. Eu tenho um amigo que, quando ele era mais novo, ele trabalhava como repositor. Ele fez muito esforço e teve que, meio que rompeu ali, né? Aí ele teve que fazer uma retirada. Diz ele que tem só metade de uma bola. Eu não sei se ele consegue ainda produzir espermatozoide ou não, ou ele se tornou infértil, como que é? Só a metade, ele deve ter um testículo. Então, Porque não vai acontecer a remoção parcial. A remoção sempre ela é inteira. Deve ter tirado um e ficado na verdade, é amigo do meu marido. Ele disse que o menino mesmo, né, no caso, disse que tem um bem pequenininho, uma partezinha só. Eu não consegui entender direito, não sei se tem. Eu acredito que foi tirado um e ficou um.
E aí ele pode ser que não vai poder ter filhos, mas isso É? só exame médico para dizer. Só o médico que atendeu ele que vai poder confirmar isso com ele. Entendi. Obrigada, professora. Então, tem pessoas que também têm um problema em questão de espermatozoide, que é isso que acontece muito quando tem a cachumba. Que o espermatozoide, ele tem a produção dele, né? O que causa no organismo da pessoa com cachumba? Eu vou tentar explicar para ver se fica mais claro. Ele tem a produção normal de espermatozoide, só que ele não acontece aquela maturação ali dentro do epidídimo. Lembra que eu falei? Então, ele sai do epidídimo para a ejaculação, até ele chegar no óvulo, ele já morreu pela temperatura corporal. Entenderam? Ele vai produzir, a pessoa que tem o sarampo, que vai causar danos nessas células sexuais, quando ele vai ter a ejaculação, ele sai do epidídimo, vivo, tal, mas ele vai sofrer nesse percurso de chegar até as tubas uterinas e encontrar o óvulo, ele morre antes de conseguir fecundar o óvulo. Deu para entender? Digamos, ele fica um espermatozoide doente, deficiente no organismo do homem. Pode acontecer com o sarampo. Isso seria uma sequela. Uma sequela. Entendi. Muito difícil hoje em dia, né? Hoje em dia são bem orientados. Antigamente que as pessoas não se cuidavam, né? Existe também um problema por excesso de peso, por exemplo, que eles dizem assim, ele é rendido. Já ouviram falar essa frase? Ele é rendido, ele tem um testículo gigante. Isso é um rompimento dos vasos do testículo, pode até romper um testículo mesmo, tem que fazer um processo cirúrgico, isso acontece. Tá? O que mais? Órgãos genitais externos. O escroto. Aqui a gente está falando, ó, tem uma figura aqui bem daquilo que eu falei, né? O testículo aqui, ele está numa temperatura de verão, né? Tá solto, molinho. Se você apalpar, você sente o testículo aqui, né? Quando ele está numa temperatura de inverno, frio, que aqui ele fica bem enrugadinho, apertadinho, você nem consegue encontrar o testículo, né? E aqui a glande, ó, ela protege a cabeça do pênis, é uma proteção que tem que ser aberta para fazer higiene. A bolsa onde são... Oi. Ô, professora, mas tem homens que não têm essa glândula ali, né? Que eles não têm essa pele, né? Tem homens que tem que fazer a cirurgia da fimose e às vezes acaba ficando meio deficiente ali, né? Não aparece bem essa glândula ali. E quem faz essa cirurgia da fimose, ele corre risco de não poder? Não, tem risco nenhum, ao contrário. Né? Ele vai facilitar higiene ali, para não pegar contaminação, bactéria, até mesmo para a companheira, né? É melhor então é bem mais fazer. higiênico. Sim, tá? A bolsa é onde estão contidos os testículos, aquilo que eu falei, aqui é a bolsa escrotal, dentro da bolsa do escroto está guardado os testículos, né? E aqui qual é a função do escroto ou bolsa escrotal? É aquilo que eu já falei antes, a termorregulação. Regula a temperatura, afastando os testículos do corpo, da forma de manter a temperatura mais baixa relativamente à cavidade abdominal. É imprescindível a formação do espermatozoide. Então, assim, o espermatozoide ele tem uma temperatura certa, adequada para ele. Por isso que eu digo que tudo é muito maravilhoso, né? Por isso o homem tem os testículos fora do abdômen, da cavidade abdominal. Diferente da mulher. É verdade, professor, é verdade que o homem que anda demais de bicicleta pode matar os... Deixar ele estéril? Ele pode, e outra, a gente como mãe, a gente tem que aprender já essa orientação, que o menino, o homem, ele não deve usar, nem o homem em si, a cueca muito apertada. Por quê? Ele vai pressionar os testículos, trazendo para próximo do abdômen, fazendo com que a temperatura aumente. Tá? Então, a cueca tem que ser mais solta, deixar ele meio solto à vontade. Pode ficar apertado demais. Isso desde criança já. Tá? Então, pode sim. Trauma na região do escroto, pode trazer lesão, deixar estéril. Agora, vamos lá, as mulheres.
A parte dos homens, as mulheres ficaram muito interessadas. Quero ver agora. Então, aqui, sistema genital feminino, né? A gente vai falar um pouquinho das funções, como que funciona. Eu acho que das femininas, as mulheres estão mais inteiradas aí, né? O masculino a gente usa, mas não conhece muito bem as funções, né? Então, agora aqui o feminino, acho que a gente já se conhece um pouco mais, né? Então, assim, nós vamos falar das funções, fornecer gametos femininos e hormônios, né? Que é a função deles, é a mesma coisa. Os gametas são os óvulos, né? Óvulos, ócitos é a mesma coisa. E os hormônios, que as mulheres também, no ovário, ele produz hormônios, que eu vou falar deles, a importância de cada um. A cópula, né? Que é a parte que ela vai receber no contato sexual os espermas, né? Para conduzir ao óvulo, a fertilização e manter e alojar o feto. Expulsão do parto e nutrição do lactente. É a função do sistema genital feminino. Então, aqui os órgãos femininos, tá? Aqui também tem uma figura, né? Cortada, lateralizada aqui, para vocês enxergarem lá dentro, né? Que tem aqui os ovários, as tubas uterinas, aqui, ó, tá a tuba, estão vendo aqui a tuba, e aqui os ovários estão aqui embaixo, mas só que os ovários, eles estão aqui embaixo, mas eles não ficam dentro dessa tuba, não tá ali do jeito que tá na foto, ele fica solto, aleatório, tá? Deu para entender? Lá na frente tem outras figuras, eu vou explicar de novo, tá? Que quando o ovário libera o óvulo, ele liberou o óvulo aqui dentro da parede. Essa parte aqui da tuba uterina, que ela parece uma esponjinha que fica assim, ó, ela vai captar esse óvulo e levar para dentro, para ocorrer a fecundação, tá? E aqui os genitais externos da mulher é o que a gente visualiza ali, né? A parte genital, que é os grandes lábios, pequenos lábios, uretra e a clitóris, né? Então, aqui tem uma foto do aparelho reprodutor feminino, tá? Começa pelos pelos pubianos, clitóris, que tá aqui, tá? Os grandes lábios, que é essa parte da pele grande fora, que fecha a vagina, que você tá em pé, fechou, são os grandes lábios, né? Os pequenos lábios que tá aqui dentro, aquela parte rosada. A uretra, que é um buraquinho aqui, abaixo do clitóris. Às vezes eles estão muito pertinhos um do outro, que no momento da passagem da sonda vesical, tem alunos, quando estou com um aluno no estágio e tal, que eles confundem aqui e tal, né? Porque está muito próximo. Essa foto está bem separadinha, mas às vezes a uretra está aqui bem pertinho do clitóris. É aquilo que eu falei antes, nem todas as pessoas são iguais. Vocês vão ver atuando que as vaginas são diferentes, os seios são diferentes, né? Então, tem foto ali que eu vou mostrar o ímen. O ímen tem vários tipos de ímen. Na visita do ML, vocês vão ver lá 20 tipos de vagina, 20 tipos de ímen, né? Que o ímen, ele tá aqui dentro da vagina, uma pelezinha, que quando a mulher tem a primeira relação sexual, ele se rompe, né? Se rompe. Ele é uma pelezinha que tem um buraquinho no meio que está mais dentro da vagina. E aqui ânus, né? E aqui eu tenho a parte do útero, que é a trompa de falópio, já não existe mais esse nome, tá? A gente não usa mais trompa de falópio. A foto tá boa, mas essa informação já é antiga. Hoje a gente fala tuba uterina. Não é mais trompa de falópio. Então, hoje são tubas uterinas, que são essa partinha aqui rosinha que eu falei, aqui na frente, na pontinha dela, ela tem tipo uma esponja cheia de cílios, assim, que ficam assim mesmo lá dentro. Você não consegue, acho que visualizar aqui, isso. Ficam assim, trabalhando, o óvulo chega aqui, ela puxa e vai levar aqui para o meio da tuba. O que acontece? Estão entendendo a explicação? Esse é o ovário, ó. Tá anexo no útero, ele parece uma esponjinha cheia e tá cheio de óvulos. Então, ele vai liberar o óvulo todo mês, tá? Um óvulo,
um. Não é como espermatozoide, que é milhões. É um óvulo, no máximo 2, né? Que vai para a trompa, né? Aqui, a mulher vai ter a relação, que aqui é a cópula, que vai acolher, né, os espermas, que vão subir pela trompa, os espermas vão encontrar esse óvulo e vão fecundá-lo, ou não, né? Se ocorrer a fecundação, esses cílios aqui vão empurrando o óvulo fecundado, estão acompanhando a flechinha? Sim, até chegar... Sim, professora. Ele vai empurrando o óvulo fecundado até chegar aqui, ó. Estão vendo? Endométrio. Endométrio. Presta atenção, porque lá na hora da primeira aula de gestação a gente vai falar. Então, ele vai trazer o óvulo fecundado, o óvulo vai fixar aqui, na parede do endométrio. Tá? Ele vai grudar ali, e ali ele vai começar a formar os anexos, placenta, o feto em si, tá? Então, aqui ele é embrião. Até chegar aqui, ele vai se anexar aqui, vai levar 12 semanas para ele se tornar feto, tá? O que que acontece? Talvez esteja nos slides da frente, mas já vou meio adiantar que a figura que está aqui. O que que acontece quando a mulher toma o anticoncepcional, que é o hormônio, né? Estrogênio, progesterona, e não ocorre a fecundação. Ele inibe a fecundação. O que que vai acontecer? Vai vir a menstruação, libera. Só que assim, todo mundo pensa que a menstruação é o óvulo Descola, né, professora? É o óvulo que não foi fecundado, que sangrou, rompeu e sangrou, certo? Sim. Não é isso, não é isso. Então, todo mês, essa parede aqui, o endométrio, estão vendo aqui? Sim. Ela se prepara para receber o óvulo fecundado. Todo mês ela se prepara. Ela engrossa, ela fica toda para receber esse óvulo. Quando o óvulo não é fecundado, ele não vem, ele não gruda ali, ela escama. Então, a menstruação é essa parte do endométrio que escamou, porque não recebeu o óvulo fecundado e sangra. Para ele se preparar novamente para o próximo mês. O óvulo também vai junto com a menstruação? Vai, mas não é ele a causa do sangramento. É a escamação do endométrio que não recebeu esse óvulo fecundado. Entenderam? A mulher estéril, ela tem a menstruação irregular? Tem a menstruação irregular? É, a mulher estéril. Nem sempre a causa de esterilidade causa a irregularidade na menstruação. Até a mulher que é fértil, ela pode ser irregular. Só que o ciclo menstrual também ele varia muito. Tem mulher que é de 25 dias, tem mulher que é 28, tem mulher que são 30 dias. Tá? Então varia. Oi. Então, assim, eu tenho um caso na minha família que a minha prima, ela foi mãe jovem, no caso, e daí ela teve que fazer cesárea e ela teve uma hemorragia e tiveram que tirar o útero dela. E eu queria saber por que ela continua menstruando se já tiraram o útero. Mas tirou parcial ou total? Tem que ver a porcentagem que foi retirada. Às vezes foi tirado só parcial. Às vezes foi tirado só fundo de útero, só aqui o início, que é o endométrio, continua aqui em funcionamento. Ah, tá. Porque se ela tirou todo o útero, ela não vai menstruar mais. Então ela pode engravidar, professora? Então, tem que ver qual é a cirurgia, o que que foi feito. Se foi retirada de ovário, não vai engravidar mais. Retirou os 2 ovários, não engravida mais. Então, foi uma hemorragia que ela teve, daí tiveram, como não estava conseguindo estancar o sangramento, teve que tirar. Mas será que ela tirou o útero ou só fez curetagem? Eu acho que ela tirou o útero mesmo. Porque se ela tirou, não foi total se ela tem menstruação. Porque quando tira o útero, tira esse endométrio, essa parede que se prepara todo mês para receber o óvulo, ele é tirado fora, ela não vai mais ter essa alteração hormonal, ela não vai mais receber essa mensagem que vai receber um óvulo fecundado.
provavelmente não foi total. Uhum. Então, entenderam aqui como que é o funcionamento? Trompas, Oi? E quando tem gestação nas trompas? A gestação na tromba que a gente vai falar, né, nas complicações de gestação, é a gravidez tubária que a gente fala. Ela não evolui, né? Vai ter que ser interrompida. Normalmente interrompe-se naturalmente, não evolui. Se continuar evoluindo, tem que interromper. Pois é, mas tem casos que ele não desenvolve, mas tem casos que acontece de progredir ali e ter que tirar, né, as trompas. Tem que tirar. Ele não desenvolve por quê? Quando o feto ele se aloja aqui no endométrio, tá? Aí sim que vai começar a formação dele dos anexos, que é o cordão umbilical, é a placenta que vai fornecer o oxigênio, a troca gasosa. Aqui ele não vai ter nada disso, ele só vai crescer. E a gente vai dizer que é um feto anencéfalo, não tem função. Ele vai ter que ser feito interromper. Tá? E aqui a gente vai falar das gônadas, né? Que são os ovários, né? Os ovários. Aqui tem uma foto mais no real, porque nessa foto aqui é linda e maravilhosa, né? É uma foto microscópica, tá? Bela e formosa. Aqui já é a realidade, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é ovário, dá para ver? Uhum. Aqui as trompas, estão vendo as trompas? Ó, as trompas uterina, e atrás aqui tá o ovário, e aqui as trompas, ó. Ele libera o óvulo, a trompa agarra aqui e traz para a trompa, para acontecer a fecundação, e vai voltar para o útero. Aqui você tá vendo o útero de cima, tá vendo? Aqui onde eu tô mostrando do outro lado, a flechinha. Olhando ele daqui de cima. Você não tá vendo lá embaixo, que é a cópula, que é a vagina, a penetração. Você tá vendo em outro ângulo. Digamos que aqui em cima tenha o estômago, eu tô descendo, tô olhando ele de cima, abaixo do intestino aqui, no caso. Deu para entender? Sim, né? Não? Vamos perguntar. Então, a gônada, elas são os ovários, órgão em forma de amêndoa. Cada ovário, ele tem o tamanho de uma amêndoa descascada. Sabe essas amêndoas que a gente compra, aquela sementinha de amêndoa para comer nas lojinhas de... Ele tem o tamanho de uma amêndoa. Então, nas fotos, elas são... O zoom é bem maior para a gente conseguir entender, né? Mas olhando a olho nu, você tem que conhecer um pouquinho, senão você não consegue identificar, tá? Então, ela é localizada na cavidade do abdômen, onde são formados gametas, que são os óvulos, né? Produzir estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, tá? Então, aqui, ó, o estrogênio e progesterona são dois hormônios fundamentais para o processo gestacional. Desde o início da gestação até o final, esses dois hormônios aqui vão estar atuantes, né? Então, os ovários vão continuar trabalhando, produzindo esses hormônios no processo de gestação. A gente vai falar depois os hormônios mais importantes dentro do processo gestacional. Eu vou estar falando de cada um. O que mais? Aqui, quando a gente fala da gônada masculina, a gente fala que é na produção de espermatozoide. O homem é diferente, ele produz os espermatozoides a cada ejaculação, certo? A mulher, não. As gônadas da mulher, que são os ovários, eles já nascem, a mulher já nasce com os seus óvulos, né? Ela só vai ter o amadurecimento dele. Tá? Lá no último slide eu vou falar da ovogenização e do homem, da parte do homem também, espermogenia lá. Tá? Eu vou explicar o que é isso. Que a mulher ela já nasce com os seus óvulos todos. E o homem não, o homem ele acontece a produção dos espermatozoides. Então, a mulher, quando ela nasce, ela já tem seu número limitado de óvulos que vão ser eliminados a todo mês. Por isso, o risco da gravidez na idade avançada, 40 anos, 45, 39. Hoje mudou um pouco isso, porque antes a gente dizia que mulher acima de 30, primeira gestação, é gravidez de risco. Já ouviram isso? Sim. Aham. Por que é gravidez de risco? Porque os óvulos já é considerado velhos, né?
Porque a mulher já nasce com ele. A partir da idade da primeira menarca, os óvulos já estão maduros para processo de fecundação. Né? Mas hoje não tem mais isso, né, prof? Por mês. Hoje a mudança social, a sociedade mudou os seus conceitos em relação a filho, né? Porque hoje as mulheres, elas são mais independentes, conquistam primeiro a sua independência profissional para depois pensar em ter filhos, né? Hoje as mulheres, eu conheço mulher que tem primeiro filho com 38, 40 anos. É de risco? É de risco, sim. É de risco, sim, porque os óvulos já nascem com ela, eles já estão prontos para ser fecundados a partir da menarca, a partir da primeira menstruação. Então, é de risco porque os óvulos já estão considerados mais velhos. É risco maior de síndrome de Down, né? As mães mais idosas correm o risco de ter criança com síndrome de Down. Mas, né, a gente já viu aí, eu já vi, mãe de 25 ter filho com síndrome de Down. Então, é uma coisa meio... Oi? Assim, eu sou mãe de gêmeas. E aí a minha ginecologista falou que existia duas possibilidades. Porque até então eu não sabia que era genética. Até então, quando eu fiz essa pergunta para minha ginecologista, o porquê eu tinha gêmeos, coisa e tal, e ela me explicou que pode ser pelo fato de genética, e pode ser também pela idade da mulher, que era a partir dos 35, 40. Aí eu não lembro exatamente como ela me explicou, mas ela falou que havia várias falhas. Você consegue me explicar melhor sobre isso? Olha, a questão genética é um fator que predomina. Você tem gêmeos na família? Não, até então eu não sabia, mas eu descobri que havia gêmeos, né? No caso, a minha avó paterna, ela tinha uma irmã gêmea que faleceu, enfim. Aí tudo bem, só que o caso aqui no ovário, ele libera um óvulo, certo? Isso. Então, pode ser. Sim, Oi. mas a pessoa que de mais idade, ela tem uma probabilidade grande de engravidar gêmeos. O porquê exatamente? Mas isso não tem nada cientificamente que prove que a mulher mais velha tem probabilidade de ter gêmeos. Isso é mais genético mesmo. Ah, tá. Porque eu lembro que ela havia falado isso, que tem pela idade e pela genética. Mais pela genética mesmo. Pela idade, que sorte, já veio 2 de uma vez, né? Ah, eu achei que ela não me explicou exatamente. Eu havia pensado que poderia ser uma falha do organismo, alguma coisa assim, ou por isso ovulou no caso, teve 2 óvulos, não sei. Ou pode ser um óvulo, né? Só fecundado por 2 espermatozoides. Né? Tá? Sim. Então, não é relativo com idade. Isso é mais relativo mesmo com a genética da pessoa. Tá? É igual o diabetes. O diabetes, a pessoa que tem diabetes na família, principalmente lá de avós, tem a probabilidade maior de desenvolver a doença. Entendi. Então, que vem mais lá de trás. Oi. Eu tenho uma amiga que ela, já que a moça falou de gêmeos, né? É um caso muito curioso, porque ela engravidou e as 2 gravidez dela foram gêmeos, ou seja, ela teve 2 gestações e 4 filhos. Aí ela foi também questionar para o médico por que aconteceu isso, né? E ele falou que ela tinha ovulação dupla e que se ela engravidasse novamente ia vir gêmeos. Existe isso mesmo? Pode ser que ela acontece, sim, isso acontece, dela ter liberação de 2 óvulos sempre, e os 2 serem fecundados. Pode ver, os gêmeos dela são univitelinos ou não? São idênticos? Não são, porque é ovulação dupla. Entendi. Entendeu? Daí ele até aconselhou ela a fazer laqueadura, porque se ela tivesse uma próxima gestação, ia vir gêmeos de novo. Então, porque ela tem uma dupla fecundação mesmo. Quando ele é fecundado 2 óvulos, eles são diferentes, os gêmeos. Quando é um óvulo só, ele se reproduz as células, né? Uma célula torna 4, 6 e assim por diante. Eles são univitelinos. São idênticos. Tá? Ô, professora. Oi. Assim,
na verdade, eu escutei falar no caso, né? Mas é verdade que, assim, por exemplo, quando uma mulher faz uma fertilização in vitro, é mais fácil vir gêmeos, trigêmeos? Verdade, verdade. Sabe por quê? A mulher, quando ela vai fazer um tratamento para engravidar e faz a fertilização in vitro, o médico nunca vai inserir um óvulo só. Ele vai inserir mais, para que pelo menos um dê certo. E às vezes dá certo 2, 3, 4. O risco é bem grande da mulher que faz a fertilização in vitro ter gêmeos, ou trigêmeos até. Mas a mulher, quando ela faz esse tratamento, ela paga uma fortuna. Uma fertilização in vitro não custa menos que 20 mil, 25 mil. Ela corre o risco, ela sabe que está correndo o risco de ter gêmeos e muitas vezes ela quer ter gêmeos, né? Ela já é uma pessoa que tem uma dificuldade grande em engravidar, ela quer essa gemelar. Então, é uma aceitação dela mesma. Isso é verdade, não é. A maioria delas nasce mais que um filho. Aqui tem as vias genitais, as tubas uterinas. Então, esse nome, tubas uterinas, tá correto, tá? Trompa de Fallope já não se usa mais. Então, se cai num concurso lá uma opção, trombas uterinas e trombas de Fallope, tá errado. É tubas uterinas, tá? Então, aqui tem uma foto bem bonita, ó. Estão vendo aqui? Essa primeira foto. Canais com 12 a 14 centímetros de comprimento, que se estende desde cada um dos ovários até a parede superior do útero, que são as tubas uterinas, né? Então, essa aqui é a tuba uterina, ó. Parece um intestino, não parece? Uma parte do intestino grosso. Aqui no final, ela tem essa... Abre aqui, parece uma boca cheia de cílios, que a gente chama, que são essas partes aqui, ó, que ela vai fazer o papel de ficar ali se movimentando para puxar o óvulo para dentro. Ó, aqui, ó, eu tenho o ovário. Estão vendo a parte cinza aqui? É o ovário, que ele também tem um anexo na parte superior do útero, ele está anexado. Ele libera o óvulo, estão vendo o óvulozinho aqui? Azulzinho, pequenininho? Não? Sim, prof, tá vendo? Tô vendo. Então, ele tá solto, digamos. Essa tromba vai engolir ele, vai levar lá para dentro, tá? E aí, aqui no ato sexual, que é a cópula, que é isso aqui, o ato sexual, vai acontecer a ejaculação, o espermatozoide vai correr, correr, correr desesperado para encontrar esse óvulo, e apenas um dele vai conseguir penetrar o óvulo, né? Se ele penetrar, ocorreu a fecundação, e aí, por diante, os outros vão ser eliminados, vão morrer, né? E esse óvulo vai voltar fecundado para o útero e se fixar aqui na parede do endométrio. Ele leva de 5 a 7 dias para ocorrer essa nidação, que a gente chama. Nidação, que é o processo do óvulo fecundado até a fixação da parede do endométrio, tá? Isso é uma pergunta lá da frente. Nidação é o processo do óvulo fecundado até a fixação na parede do endométrio, que leva de 5 a 7 dias. Então, aqui é o corpo do útero, né? E aqui é a parte da cópula, que é o acolhimento do sexo e tudo. E aqui é o final da tuba uterina. Então, inicia-se por uma porção em forma de um funil, pavilhão, que é essa parte aqui, ó, tá? Que envolve parcialmente o ovário. Então, aqui parece que ela é acoplada no ovário, mas não é, ela é solta do ovário, tá? Aqui, o útero, né? Que é um órgão musculoso e oco, revestido por uma membrana mucosa chamada endométrio, que é onde o óvulo vai se fixar depois de fecundado. É possível distinguir duas partes, a superior, ou o corpo, mais volumoso, onde se desemboca as trompas de falópio, e o inferior, que é mais estreito, que é essa parte aqui, ó, tá? O inferior, né, que é o colo e o cérvix, que comunica com a vagina. Então, aqui, lá
na prática profissional, quando a gente for fazer a prática de coletar o preventivo, eu vou poder estar mostrando para vocês que a nossa boneca do laboratório tem um colo assim bem perfeito, bem... A gente introduz o espéculo, né, aqui na vagina, você já vai visualizar aquele colo. Ele tem uma distância aí dos 5 centímetros, você já alcança o colo uterino. Tá? Ele tem um buraquinho, que é por onde vai passar o espermatozoide e tal, para correr, alcançar o óvulo. Tá? Então, as mulheres aí que estão ouvindo agora. Nós, mulheres, temos como nos autoexaminar. Por exemplo, se você fizer um toque vaginal, você vai sentir esse cérvix aqui. É o colo do útero. Aquela bolinha redondinha com um buraquinho. Você consegue sentir no toque, você mesmo se tocando. Porque na posição, né, ginecológica ou de cócoras, você vai sentir o colo do teu útero. Se você usa DIU, você fizer um toque, você vai sentir os 2 fiozinhos do DIU ali no cérvix, no colo uterino, tá? Então, a vagina é só uma cópula, é só o local, né, onde é depositado o esperma para a fecundação e para o ato sexual, né? As vias genitais da mulher, a vagina, que é a parte externa, né? Um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento, aquilo que eu falei, de paredes elásticas, que liga o colo do útero aos genitais externos, né? Que é a cópula, na realidade. Contém, de cada lado da sua abertura, porém, internamente, 2 glândulas de Bertolin, tá? Que secretam o muco lubrificante. Então, aqui dentro... Ah, meu mouse, cadê? Aqui, ó. Aqui dentro, né, do lado aqui dos pequenos lábios, tem as glândulas de Bertolin, que são lado a lado da vagina, que liberam aquele muco lubrificante que você tem no momento do ato sexual, no momento que você está excitada, né? Que você tem aquele muco, aquela coisa que dá um prazer maior, que você vai conseguir a penetração de uma forma mais satisfatória. Então, são as glândulas de Bertolin que secretam o muco lubrificante da vagina. A mulher, na fase de climatério, que a gente chama, que é a fase que antecede a menopausa, ela começa a ter deficiência na glândula de Bertolin. As glândulas não produzem mais o muco lubrificante. Toda mulher que para sua menstruação, está na menopausa, ela não tem mais a produção do muco lubrificante. As glândulas de Bertolin ficam insuficientes na produção, ficam insatisfatórias. O que acontece? A mulher precisa de usar o lubrificante, né? Lubrificante vaginal para a relação sexual, senão ela vai sentir dor. Então, a entrada da vagina é protegida por uma membrana circular, o IME, que eu falei para vocês, que fecha parcialmente o orifício vulvo-vaginal. Então, o IME, quando a gente for fazer a visita no ML, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal, a gente vai agendar as visitas, vocês vão ver lá no museu, tem ali vários tipos de ímen, vários tipos de vagina. Então, ela é uma membranazinha que está aqui dentro da vagina e a mulher, antes da relação sexual dela, quando ela é virgem, essa membrana ela é fechadinha, bem fechadinha. Às vezes tem um buraquinho igual essa uretra só. Depois da primeira relação, essa membrana se rompe, né? Que é onde ela perdeu a virgindade. Tá? A virgindade é nada mais, nada menos que isso. E aqui o ânus, né? Aqui o ímen, né? Que osteovaginal, que tá aqui, né? Que essa parte é a parte da posterior da vagina, a parte de Vênus, os grandes lábios, né? Que são essa parte. Aqui, esse aqui tá exagerado, né? Esses pequenos lábios. Porque eles são menores um pouco. Essa parte da pele da gente que protege a vagina são os grandes lábios, pequenos lábios. Então, aqui eu tenho vários modelos de ímen. Ímen, olha aqui. Esse é um, estão vendo? Lá dentro tem uma membrana, ele parece uma rosinha, todo trabalhado. Esse é um outro. Esse aqui, ele tem vários furinhos. Quando tiver a primeira relação, esses furinhos vão se abrir, vai abrir a parte desse ímen. Esse último aqui já é um ímen que já
já não está mais virgem, digamos, ele já teve relação, já é um... E em cima ele tem 2 orifícios, tá? Que ainda é um ímen. Existe também um ímen que a gente diz ímen complacente. Ele significa o quê? Ele tem uma musculatura melhor, que a mulher não tem sangramento no ato vaginal, na primeira relação. Então, não significa que toda mulher no primeiro ato sexual tem que sangrar. Isso aí não existe. Tá? Isso aí é uma coisa de... Antigamente, os homens, né, diziam que a mulher tinha que ser virgem, o marido ainda tinha que mostrar o lençol na janela com sangue, provando que a mulher era virgem. Já ouviram isso? Que absurdo, né, professora? Credo. Mas vocês já ouviram falar, né? Já, minha avó contava pra nós isso daí, eu não acreditava, não. O cara casava, no outro dia tinha que exibir o lençol sujo de sangue, mostrando que ela era donzela, era virgem. Isso aconteceu com a minha tia e ela foi devolvida para os pais, que disse que não aconteceu isso, não. O marido não quis ela. E não significa que ela não fosse. Pode ter sido que ela tinha o ímen complacente, que é uma musculatura muito boa, e ela não sangra. Nem toda mulher precisa sangrar no primeiro ato sexual. E quando ocorre o sangramento, daí o que pode estar acontecendo? Quando acontece sangramento no ato sexual? Isso, é que a professora de ontem entrou nesse tema, né? Que às vezes pode ocorrer. Tá vendo os buraquinhos aqui do ímen? Esse ímen complacente a mulher tem antes da primeira relação. Ele é uma pele aqui, ó, fechando o canal da vagina. Então, tem a uretra ali em cima e tem uma membrana aqui no canal da vagina. Ela existe várias formas. Aqui tem várias formas. Ó. Essa é uma membrana de ímen. Essa é outra membrana. Aqui é uma membrana cheia de furinho. É uma pele fininha cheia de furinho. Quando o homem penetra aqui, ele rompe esses furinhos e ela sangra. Esse é o sangramento. Aí no outro dia vai ter relação, ela vai sentir um pouco de dor, porque aqui está machucadinho. Só que aí vai cicatrizar e voltar ao normal. É um sangramento naquele dia, naquele momento do ato. Aí esse último aqui, ó, ele já está rompido. É um ímen que já rompeu, é vagina isso aqui. E o que pode acontecer de não sangrar, ela tem um ímen complacente. Esse aqui, por exemplo, tem uma característica de ímen complacente. Ele vai ter o ato sexual, ele vai ceder para a lateral e não vai sangrar, não vai romper. Aí o homem acha que a mulher não é mais virgem. Sim. Entendeu? Então, isso Eu tinha entendido que às vezes pode ocorrer, né? Com algumas. Assim, mais de uma vez, não seria só na primeira. Não, aí já seria alguma coisa diferente, no caso. Você fala sempre ou nas primeiras relações? Não. Quando tem algum problema ali já... É que ela entrou nesse tema ontem, daí eu não quis interrompê-la, sabe? Ó, quando acontece sempre o sangramento, ou a mulher tem alguma coisa na cervix, deixa eu voltar aqui, ó. Na cervix, que é aqui dentro, que é o colo do útero, ela pode estar com ferida no colo do útero, ela vai ter sangramento cada relação sexual, ela pode ter fissura na vagina, pode estar, não está produzindo esse muco de lubrificante aqui e ter sangramento no ato, porque o sangramento da membrana do ímen é só nas primeiras relações. Depois não vai ter mais. Rompeu uma vez, rompeu. Tá? Agora ficou claro. Agora, o sangramento em si, ele pode acontecer? Pode, nessa questão que eu te falei. A mulher que tem aqui, deixa eu chegar no útero, eu vou te mostrar. Ela que tem uma ferida no colo do útero. Ele tem de 5 a 8 centímetros para chegar no colo do útero, certo? Aí ela tem a relação, fica encostando ali no colo do útero. Aquele colo tá machucado, tá com ferida, tá com infecção. Ele vai sangrar. Durante a ejaculação, o homem vai ejacular no momento que você vai no banheiro, vai se limpar, você vai ver que tem sangramento. Às vezes por um outro motivo. Tá? Se acontecer frequentemente, tem que procurar e ver o que está acontecendo. Então, aqui é um monte de Vênus, né? Pregas cutâneas mucosas, que são os lábios, né? Intensamente irrigadas e grandes lábios, tá? Então, os grandes lábios é isso aqui, estão vendo? Que é aquela parte gordinha da nossa pele aqui, que tampa a vagina. Se eu estou em pé, ela fecha, não aparece nada, são os grandes lábios.
Eu já vi aluno ficar procurando os grandes lábios aqui dentro, depois dos grandes lábios, entenderam? Tipo, os grandes lábios tá aqui e o aluno queria que eu mostrasse os grandes lábios achando que era os pequenos lábios. Não, os grandes lábios é essa pele que a gente tem que recobre toda a vagina quando a gente está em pé, tá? Aí dentro tem a parte dos pequenos lábios, que é onde a gente vai abrir quando a gente vai passar uma sonda vesical. A gente tem que colocar a luva e fazer esse movimento aqui, ó, abrindo os pequenos lábios para enxergar a uretra e para passar a sonda, tá? Então aqui, grandes lábios que vem aqui em cima, do pelinho da vagina até lá o ânus, são os grandes lábios. Deu para entender? Clitóris é a parte que é o estimulante sexual da mulher, né? O clitóris, ele tá quietinho aqui, mas ele estimulado, ele aumenta até 1 a 2 centímetros na mulher. Se você nunca prestou atenção quando você estiver no momento do êxtase, de prazer, você sinta ele, se conhece, você vai ver que ele aumenta, ele fica maior, fica todo excitado, né? E aqui a uretra é o buraquinho que dá direto na bexiga, tá? Ficou claro aqui? Podem perguntar em relação à uretra, em relação ao clitóris, podem perguntar. Não ficou claro, professora? Então, assim, a mulher... Oi. Tem mulheres que não têm, né, o orgasmo. Tipo, não tem. Não é que não tenha, talvez não saia, alguma coisa assim. Eu acho que tem mulher mal trabalhada, é diferente. Ah, é verdade. Também, né? Mas eu já vi também acho. Eu acho assim, que toda mulher é um natural, ela tem que sentir prazer numa relação. Tem mulher que se acomoda, é diferente. Que o parceiro não... Frígida, né, professora? Oi? Tem a mulher que ela é frígida, né? Que realmente ela não sente vontade ou não tem orgasmo, alguma coisa assim. Não é normal, né? Porque se a mulher ela não sente vontade nenhuma, ela tá com algum problema hormonal, tem que procurar um médico ginecologista e fazer uma reposição hormonal. E existe também aquela mulher que se acha frígida porque o marido não é um bom companheiro, não é um parceiro legal de cama. Às vezes é um companheiro, né? Um marido bom, um bom pai, mas não é um homem que consegue satisfazê-la na cama, sexualmente falando, né? E às vezes tem um velho ditado que diz que o homem é um micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha, que demora para acender, mas depois que pega fogo, vai a noite inteira. Sabe que eu acho assim, a minha opinião pessoal, sempre comento isso, e a relação sexual, para ela ser prazerosa para ambos, ela tem que começar de manhã, no bom dia, né? A mulher ela tem que ser trabalhada às 12 horas do dia para o resultado ser lá na cama. Agora, existem homens... Juntando graveto, né? Hã? Juntando graveto, desde cedo. Desde cedo, exatamente. Colhendo para chegar à noite e ter um resultado positivo. Porque tem homem que levanta mal, conversa com a mulher o dia inteiro, uma grosseria. Aí chega no momento que ele quer satisfazer, né? A mulher vai lembrar de tudo que aconteceu durante o dia, o período, como que ela foi tratada, e é claro, não vai sentir prazer nenhum. Aliás, ao contrário, vai ter um prazer quando ele sair, né? Quando ele virar para o canto e dormir. Então, é a questão de ser trabalhada, eu acho. Eu acho que não existe mulher fria, não existe mulher mal amada, realmente. Então, assim... E às vezes por parte da mulher mesmo, né? Porque às vezes a mulher também não busca isso no seu companheiro, né? Isso aí é uma questão de diálogo, os dois têm que conversar, o que está faltando, o que tem que melhorar, eu preciso melhorar, você também, tem que ser um jogo aberto, uma conversa aberta, né? Mas sabe que a gente trabalha bastante com mulheres, tem muito a falta de educação sexual mesmo, né, professora? Que isso muitas vezes traz lá de berço, né? Em relações traz frustrações da vida e vai levando e acaba deixando de ser, de ter essa educação mesmo, de se conhecer, né? Em todos os sentidos, para ter um bom relacionamento. Assim. Olha, principalmente o assunto que foi da nossa aula passada, lembram? Que a mulher ela não tinha direito de sentir prazer, né? Ela casava para ser dona de casa, para procriar, né? Ter 10, 12 filhos e satisfazer o companheiro, só. Não está em lugar nenhum que ela tinha que ter prazer nisso.
Então, a educação da mulher foi assim. E muitas vezes a mãe conseguiu passar isso para a filha para a filha, e até hoje não conseguiu mudar isso na cabeça das mulheres, né? Que ela também tem que sentir prazer, não pode ser sexo por obrigação, né? Ninguém é obrigado a fazer sexo. Tem que ser prazeroso para os dois, né? É uma forma de agressão contra a mulher, né? O marido obrigar, o marido querer forçar, isso aí já é uma violência contra a mulher. Então, aqui os órgãos externos, né? Vamos falar do clitóris, que é o pequeno órgão de grande sensibilidade, localizado sobre a depressão, na qual se abrem orifício urinário e genital. É formado essencialmente por um tecido esponjoso. Então, é o órgão sexual da mulher, ali é o clitóris, é onde ela vai sentir prazer, né? Se for estimulada. Né? Então, esse clitóris tem que ser estimulado, né, pelo companheiro, senão ela não vai sentir nada mesmo. Tá? Aqui tá de novo a fotinha, ó, ele tá lá em cima, aqui a uretra, a vagina, pequenos lábios e grandes lábios, e o monte de vênus, que é em cima. Então, aqui, o orifício genital, que corresponde à abertura da vagina, né? Que a gente visualiza ali, que é onde é usado somente para penetração sexual e para o nascimento, né, do feto. Para exame ginecológico e tal, mas a função é essa. E um outro órgão importante na sexualidade da mulher também é as mamas, né? Constituintes de lobos glandulares, ductos latifírios, que é as glândulas mamárias, né? Onde vai produzir o leite, né? O seio, lactíferos, as auréolas da mama, papila mamária, né? E líquidos suspensos, que são... a mama, ela é, né, vista como um órgão sagrado para o filho, né? Para o feto, para amamentar, mas também não deixa de ser um órgão sexual, né? Que os homens têm uma atração, né, sexual, têm um prazer relacionado às mamas. E a mulher também tem uma sensibilidade na mama que traz prazer para a mulher, né? Então, dentro do seu espaço sexual, ela também tem sua importância. E a sua importância na amamentação, no momento de amamentar o feto, né? Que hoje a gente orienta a amamentação pelo menos, no mínimo, 6 meses de vida, né? E esses ductos aqui são todas modificações durante o processo gestacional que são induzidos por hormônios, né? A gente vai falar lá no processo de gestação, quando a gente for falar de amamentação, a função de cada ducto, o que acontece, qual que vai ser o estímulo para eles produzirem, né? O hormônio que vai atuar, tudo isso a gente vai falar depois. E aqui, né, o último slide que tá, nossas configurações são diferentes. Sim, você vem de antena Hi-Fi e eu de leitor de CD. Agora, depois vai chegar o quiz para vocês, né? Então, isso é desde criança que vai causando essa curiosidade. Pode ver, os meninos e meninas se estão brincando na praia, eles se comparam, né? Se comparam, porque eu sou assim, você é assim, é a gente que tem que entrar em ação e começar a explicar as diferenças para as crianças, né? Desde criança. Então, aqui, tem os 2 últimos slides. Alguém sabe me dizer a hora que eu tô sem relógio e aqui não tá aparecendo o rodapé do meu... 3h45. Meu Deus, já? Eu tenho uma aula de ovulação ainda. Então, vamos falar do espermatogênese. O que é a espermatogênese? Então, aqui eu vou falar relacionado ao processo de produção dos espermatozoides, que ocorre nos tubos semíferos a partir das células germinativas chamadas de espermatogônias, que estão situadas na parede dos tubos semíferos. É um processo contínuo na vida do homem após ser atingida a puberdade. Então, após os 12, 13 anos, né, começa a liberação dos espermatozoides com a maturação deles, né? Então, ele começa na puberdade. Em cada ejaculação, existe aproximadamente de 200 a 500 milhões de espermatozoides. É muito, né? É um número muito grande. Agora, pensem pelo lado lindo da coisa.
Desses 500 milhões, você foi o mais inteligente, né? Eu fui a mais inteligente durante os meus 500, você foi, e aí por diante estamos aqui, né? Então, a gente já é vitorioso desde esse caminho da fecundação, né? Porque a gente foi mais perto, conseguiu penetrar primeiro e estamos aqui, né? Os 499 milhões que saiu junto com a gente, morreram. Né? Então, a gente tem que pensar por esse lado, como a gente tem que ter gratidão, né? Só por estarmos aqui, já somos gratos. Porque é um processo, pensar, é capaz, mas se a gente for parar para pensar, dos 500 milhões, eu fui a mais inteligente do meu grupo, né? Estou aqui. O Wanderlei foi o mais inteligente, a Aline foi a mais inteligente daquela ejaculação, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, assim, o tempo do trânsito varia de 4 a 6 horas, né? E a maioria não sobrevive por mais de 48 horas no trato genital feminino. Produzem enzimas que auxiliam a sua capacitação e pequenas perfurações que se formam no acrossomo. O acrossomo é aquela cabecinha que ele tem, que lá na frente, na fecundação, eu vou mostrar, a cabecinha que o espermatozoide tem o acrossoma, que ele tem um líquido naquela cabecinha, que ele vai batendo ali no óvulo, liberando aquele líquido, até perfurar e conseguir a penetração, tá? Ele não vive mais que 48 horas, então, sobre o esperma, é isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre oogênese ou ovologênese. Então, os óvulos, eles são chamados de óvulos ou oócitos. É a mesma coisa, tá? Que são as gametas femininas. É uma sequência de eventos através de quais as células primitivas são germinadas, né? Denominadas de ovogonias. Se transformam em ovócitos maduros e inicia-se antes do crescimento. Lembra que eu falei para vocês que a mulher já nasce com eles? Inicia-se antes do nascimento e termina após a maturação sexual. Ao nascer, os ovários contêm todas as células que podem sofrer meiose na vida. Estima-se que 2 milhões de oócitos primários degeneram-se espontaneamente. Apenas de 400 a 500 óvulos amadurecem durante a vida reprodutiva, que dura aproximadamente 35 anos. Inicia-se a primeira liberação após a primeira menstruação. É aquilo que eu falei, após a menarca. Menarca é a primeira menstruação. Então, após a primeira menstruação, todo mês já libera-se um óvulo. O óvulo também é chamado de óvulo, ovócito, oócito ou gameta feminino. É a célula sexual feminina. O óvulo não se movimenta sozinho, tá? São considerados férteis até 24 horas após a ovulação. Sem fertilização, degenera-se. Então, sem fertilização, ele se rompe espontaneamente e junto com a menstruação, ele vai escamar, certo? Alguma dúvida em relação? Não? O assunto foi agradável hoje? Tranquilo, né? Sim, professora, bem interessante. Vocês conseguiram entender direitinho? Sim, professora, muito legal a aula. Estou conseguindo ser objetiva e vocês estão conseguindo pegar? Sim, eu estou tentando falar da forma mais simples possível, sem complicar, sem muito nome científico, para que vocês consigam entender melhor, né? Sim, professora, está bem boa a aula. Tá bem boa mesmo. A professora vai falar sobre cólica menstrual e endometriose? Não, porque isso aí está lá na Marisa, lá ela vai falar de saúde do adolescente, daí ela vai falar da menstruação, é outra parte. E da cólica menstrual também? Uhum. Na próxima aula, a gente começa a falar da ovulação, como que acontece, como que ele vai migrar lá para ao endométrio, e já vamos falar de pré-natal, do TIG positivo, tá? Que a fecundação até ia começar hoje, mas é também extenso, não vai dar tempo. Então, já começo na próxima aula falando do slide de fecundação, tá? Tá bom. Tranquilo, Professora, então? Oi. É na próxima aula que a professora vai explicar como que é a questão dos gêmeos daí? Uhum. Vou. De um óvulo, 2 óvulos, isso aí, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso e aí a gente já começa falando do pré-natal,
quando o resultado dela é positivo. Atraso menstrual, daí a gente já começa a falar de gestação, tá? Então, assim, eu espero estar sendo clara, né? Objetiva, que vocês estejam gostando, porque a aula online já não é agradável 100%, mas a gente tenta fazer o melhor possível, explicar da melhor forma possível. É claro, se a gente estivesse lá na sala, a gente ia desenhar, ia conversar, olhando no olho, as perguntas iam surgindo, mais do que aqui, né? Aqui tem uns que ficam bem quietinhos aí, né? Então, a interação na sala é diferente, mas aqui, pelo menos, eu tento passar tudo para não ficar nada falho, né? Então, vamos ver se hoje a aula vai ser gravada. Estou gravando aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Para vocês poderem assistir de novo. Tem um quiz bem facinho lá no final. Professora. Oi. Sobre a sua primeira aula, eu não consegui pegar online. E estou tentando entrar no portal e não apareceu ainda. Ela não foi gravada. Quem está perguntando? A Jennifer. Não foi gravada, Jennifer, por um problema aqui no meu notebook. Tanto que ontem o rapaz do TI entrou aqui e me ajudou, configurou para que hoje aconteça a gravação. Tá? Por isso que eu estou aparecendo aqui no meio de vocês, porque ele teve que mudar um pouco a configuração. Eu não estou no cantinho, vocês estão percebendo isso? Então... Para que seja gravada. Hoje acho que vai dar certo. Então, vamos ver. Mas não se preocupem, porque a gente fez uma introdução voltada à mulher e a Catherine mandou um PDF, né? Sim, então se eu vou dar uma olhada no PDF, caso eu tenha alguma dúvida, eu entro em contato. Isso? Uhum. O PDF é só para responder o quiz daquela aula. Ela mandou já também, né? Uhum. Mas é um quiz muito fácil, né, gente? Só de ler a pergunta você já consegue responder. Bem tranquilo mesmo. Então, não se atentem à primeira aula, que não tem, o assunto dela não vai cair nas avaliações, tá? Não vai interferir em nada. Só respondam o quiz, porque o quiz é a presença de vocês, sabem disso, né? Professora. Oi. Eu ainda não recebi o quiz. Vocês receberam, alguns de vocês? Ainda não. Eu acho que eles vão enviar hoje. Também não. Ah, então ela vai estar enviando hoje. Vou ver com ela, se de repente não receber, ela não recebeu, porque como teve problema na gravação, mas ela deve estar enviando hoje, tá? E hoje vai ter um outro, que é da aula de hoje, para responder, também bem facinho, bem tranquilo, tá? Tá bom. Então, assim, eu vou passar um videozinho agora para vocês, para ver se vai rodar direitinho aqui. Deixa eu só interromper aqui. Isso. Vou passar um videozinho só para estimular o nosso valor aqui como mulher, tá? Nós estamos em 19 pessoas na sala. Eu queria ouvir um oi, assim, bem grande, bem motivado. Oi, professora. Oi. Oi. Muito bem. Tem muita gente na sala para esse silêncio todo, tá? Então, vou tentar pegar um videozinho para compartilhar. Vamos ver se vai dar certo. A bagunceira da Neia, dela não tá. Né? Tá fazendo falta aqui para nós, conversadeira, gosta de falar. Escuta, então apareceu na tela do vídeo? Tá aparecendo, sim, aham. Então vamos assistir ele um pouquinho, tá? É bem curtinho assim, mas é bem... Eu gosto desse vídeo motivacional. É sem áudio, professora? Não tá ouvindo o áudio? Não, aqui tá sem áudio. Não acredito. Sério? Para mim também. Sério. Deixa eu ver aqui, peraí. E agora? Ainda nada. Mesma coisa.
Vou tentar de novo, vamos ver. Ah, entendi. Só um pouquinho que já vai dar certo. Vamos testar agora, tá? Agora foi. Isso, viu? Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu 6º dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou: Senhor, por que o senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o Senhor respondeu: você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias, e deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar 4 crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao Senhor: e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais: Senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o Senhor retrucou: não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou: por que o senhor a fez assim tão suave? E Deus respondeu: eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu: não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse: Senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus, com toda a sua paciência, disse: isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou: o que é uma lágrima, Senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse: as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito ao anjo, que disse: és um gênio, Senhor, pensaste em tudo. A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse: sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar, cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que têm por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça, elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido, mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação, quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem.
Gostaram? Que lindo, prof. Manda para nós. Essas somos nós. Essas somos nós. Me desculpe aí, Vanderlei, Alinton, mas realmente as mulheres são poderosas. O único defeito é que às vezes a gente esquece da gente, né? Em prol dos filhos, do outro, dos maridos, tal. Mas somos fortes, guerreiras, né? 1001 utilidade, damos conta do recado, né? E estamos aí, gente. Então, essa mensagem eu acho ela maravilhosa, assim. Ela vai estar gravada, acho que junto com a aula, porque hoje acho que deu certo a gravação, tá? Alguma pergunta a mais? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então, na semana que vem a gente retoma com a fecundação. Eu vou explicar a partir do óvulo, como que acontece, quando ele é fecundado, como que é o percurso dele até a anidação, e aí a gente começa falando do pré-natal, tá bom? Então, tenha um ótimo final de semana, tá? Final de sexta-feira. Sextou, né? Graças a Deus. Mas tem gente que tá em casa sextando faz tempo, né? Sextou. Sextou. Bom final de semana, prof. Obrigada. Agora vamos tomar uma cervejinha. Agora merecemos, né? Semana encerrada, cervejinha, um vinho. Ah, não dá pra faltar não, né, professora? Segunda é a nossa aula ou terça? Terça? Eu tava vendo terça. Então, até terça, tá? Fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado de passar a tarde comigo. Ah, maravilhosa, professora. Muito obrigada. De nada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigada para vocês também. Tchau, pessoal. Bom final de semana para todos. Os meninos aí. Tchau, Tchau, tchau. Cris. Tchau, Tchau, Vá. Bom final de semana. Tchau, Paulinha. Obrigada. Tchau. Até daqui a pouco.